E aí pessoal, tudo bem? Sobre a matéria de hoje, diagonais de um polígono convexo, tá? Nós vimos que existe uma fórmula para resolver isso, que é o número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. D igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Lembrando que esse n pode ser encarado como o número de lados do polígono ou número de vértices. Por exemplo, quadrado tem 4 lados, 4 vértices. Então, tanto faz como que você vai chamar esse n. Aqui, por exemplo, tem uma aplicação da fórmula. Nesse caso, o n vale 4. Número de lados ou de vértices, 4. Então fica 4 vezes 4 menos 3 sobre 2. É só trocar o n tanto de fora quanto de dentro dos parênteses por 4 que vai ficar, que você vai conseguir calcular. Aqui mudou, acabei mudando sem querer. Aqui, ó, voltou. Tá? Então é isso aqui, ó. E essa continha vai dar 2, porque 4 menos 3 é 1, 4 vezes 1 é 4, dividido por 2 dá 2. Tá aqui, ó, d igual a 2. De fato, nós sabemos que o quadrado, qualquer quadrilátero convexo, tem duas diagonais. Tá certo? Vamos tentar lembrar por que é que acontece isso daqui. Primeiro, o que nós comentamos em aula é que se nós pegarmos a partir de um vértice, eu vou escolher esse aqui de cima, ó. A partir desse vértice, nós conseguimos formar apenas uma diagonal. Se nós pegarmos pelo vértice da esquerda, também uma diagonal. Se nós pegarmos pelo da direita, também é uma. Mas reparem que a diagonal que sai desse vértice aqui é a mesma que eu já contei saindo desse daqui. E se eu pensar também na diagonal que sai do vértice inferior, essa diagonal já é aquela que eu contei saindo do vértice superior. Ou seja, se eu pensar como um vértice, como uma diagonal partindo de um vértice e multiplicar por 4, afinal são 4 vértices, eu vou concluir que o quadrado tem 4 diagonais. O que não está certo, ele tem apenas 2. Dá para ver pela figura. Então eu tenho que dividir por 2 para corrigir. Isso acontece porque essa diagonal vertical, por exemplo, eu posso contar uma vez como saindo do vértice de cima e mais uma vez como saindo do vértice de baixo. Quando eu digo posso contar, eu quero dizer que isso pode acabar acontecendo, mas eu não devo, tá? Se eu contar assim, eu estaria contando de forma duplicada, por isso que na fórmula tem esse fator de correção, que é o 2 aqui da divisão. Tá legal? Certo. Se eu aumentar aqui, ó, para 5 lados, olha a fórmula, n vezes n menos 3 sobre 2, então é 5 vezes 5 menos 3 sobre 2, o que vai dar 5, porque 5 menos 3 dá 2, 5 vezes 2 é 10, divide por 2, volta para o 5, de fato, aqui, ó. Aqui eu posso pensar ainda que de cada vértice, por exemplo esse, partem 2 diagonais, essa que está na vertical e essa que está inclinadinha. Então se desse vértice partem 2 diagonais, e dos outros 4 vértices também partem 2 diagonais, então eu posso dizer que eu tenho 2 diagonais saindo 5 vezes. 2 daqui, 2 daqui, 2 desse vértice. Como são 5, 5 vezes 2, 10. Só que eu preciso lembrar, esses 2 vértices que partem daqui de cima, e esse que está na vertical, por exemplo, ele é contado uma vez aqui, e acabaria sendo contado de novo aqui, ó, partindo desse vértice. Todos as 10 diagonais, na verdade, ou melhor, todas as 5 diagonais, na verdade, estariam sendo contadas 2 vezes. Então eu divido por 2. Tá? Mas a fórmula se mantém, ó lá, n vezes n menos 3 sobre 2. Se eu aumentar aqui para 6, é a mesma ideia. De cada vértice partem 3. Como são 6 vértices, então 6 vezes 3, 18. Só que eu estaria contando cada diagonal 2 vezes. Então, na verdade, não é 18, tem que ser 9. Olha lá. Ó. Tá certo? Percebam que antes de fazer a divisão por 2, no numerador vai dar justamente 18. Que é o dobro, por isso que eu divido por 2, para chegar a 9. Só mais uma e a gente passa adiante. Vai, com 7. Heptágono. De cada vértice partem 4 diagonais. Se são 7 vértices, 7 vezes 4, 28.
mas a resposta correta é 14. Aqui, ó. A metade. Tá legal? E à medida que eu vou aumentando, isso vai ficando cada vez mais e mais elaborado, as figuras vão ficando mais complexas, até pode-se dizer mais bonitas, do ponto de vista artístico. Ó. Quanto mais lados, mais diagonais, vão formando talvez algumas mandalas, um desenho bem interessante. Olha lá como vai ficando. Essa programação aqui do GeoGebra tem um máximo de 20, mas a gente sabe que o polígono pode ter o tanto de lados que você quiser. Claro que quanto mais lados você imaginar, mais complexa, mais difícil é de fazer essa figura. Uma coisa é você pegar um círculo e cortar em 4 partes, em 5, em 10, em 12. Cortar em 20 já é complicado, imagina em 100. Né? A gente até falou na aula hoje, um polígono de 1000 lados. Seria como pegar uma caixa de pizza e dividir cada um daqueles 8 ladinhos em 125 partes. Porque nós teríamos os 125 8 vezes, o que dá 1000. Pensa na complexidade de fazer isso. Bem difícil, né? Mas tá aí, ó. Essa é a figura. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para comentar. Ah, tá. Aqui, ó. Eu vou ter que fazer assim, ó. Volta aqui. Triângulo, o número de diagonais é 0, tá? Primeiro, diagonais, eu falei na aula de hoje, são segmentos de reta que têm como extremidades vértices não consecutivos, vértices não vizinhos de um polígono. Mas no triângulo, todos os vértices são consecutivos. O A, que é vizinho do B e do C, o B é vizinho do A e do C, o C é vizinho do A e do B. É diferente de um quadrado. No quadrado, o vértice A e o vértice C não são vizinhos. Então, se eu ligar um com o outro, pegando um tipo de atalho, esse atalho é uma diagonal. Da mesma forma, os vértices B e D. Tá certo? É só pensar na ordem alfabética. A, B formam lados. BC também, CD também e DA também. Agora, se eu pulo do A para o C, isso é uma diagonal. Ou do B para o D. Tá? Lembrando, AC e CA formam a mesma diagonal. Para não contar 2 vezes, a gente divide por 2 aqui na formulinha. Certo. O triângulo não tem diagonais, uma vez que todos os vértices são consecutivos. E pela fórmula a gente vê que ainda funciona. Porque, olha lá, 3 menos 3 nos parênteses vai dar 0. 3 vezes 0 é 0. E a divisão de 0 por 2 dá 0. Então a fórmula continua funcionando numa boa. Para finalizar, então, vamos dar um play aqui e ver o que acontece na formação das figuras e na quantidade de diagonais. E a gente se encontra numa próxima. Uau!